Fala, amados! Bom, hoje eu venho com a palavra de Deus para você, tá? E antes de nós iniciarmos a mensagem, né, a palavra, vou fazer diferente. Vamos orar primeiro, tá? A oração que Jesus nos ensinou, né? Ensinou para os discípulos que nós sabemos, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu poder, teu reino e tua glória para todos sempre. Amém. Bom, e a mensagem, né, que o Senhor nos deu, ela se encontra lá no livro de João, capítulo 14, versículo 14, que o Senhor vem falando assim, ó. Disse Jesus: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ou eu os farei, né? Dependendo da tua Bíblia, da tua versão, a versão da tua Bíblia. Bom, essa mensagem aqui, né, é uma das mensagens mais lindas, né, dessa Bíblia, mais bonita, que é um começo, né, a gente assim, é triste que é uma despedida, né, mas a gente fica feliz porque foi por algo bom, né, não foi, o final foi feliz, né, o começo assim é uma história triste, porque essa mensagem aqui, né, você igual vai ver lá no início, lá do capítulo 14, né, é uma das últimas instruções de Jesus para o discípulo, né, ensinando algumas coisas para eles, que eles tinham que fazer para eles não ficar tristes. O que ia acontecer, igual aqui no capítulo 19, né? Aí vem acontecendo, porque até o 18 vem as instruções, né, ainda de Jesus para o discípulo. Já de 19 para lá já vem a crucificação, a ressurreição, né, de Cristo. Entendeu? Mas aqui no capítulo 14 é as instruções, né, as últimas instruções de Jesus falando, porque já estava chegando o tempo dele ser crucificado, a morrer por nós, né, pelos nossos pecados. Que o 14 todinho é as instruções, entendeu? Que dali até o 17, né? O 18, Jesus ainda estava ensinando, conversando com os discípulos sobre o que ia acontecer. E aqui no capítulo 14, né? A gente vem aqui no versículo 33, ó, do capítulo 14. 14 não, do 13, né? Antes do 14, do capítulo 14, vem dizendo assim: filhinho, andai por um pouco, estou convosco. Vos me buscarei, e como tinha dito aos judeus, que Jesus falando com os judeus, para onde eu vou, não podeis ir, pois ir e vou logo digo também. Que, na realidade, aquela hora, né, que ia acontecer, igual eu falei da crucificação, que na realidade aqui, onde que vai acontecer lá no capítulo 19, né, ele aqui está falando, né, falou com os judeus e estava falando para os filhinhos, meus filhinhos, ali era para os discípulos, serve para nós, que o que ia acontecer com ele não ia poder levar os discípulos, levar as pessoas com ele. Ele ia levar nossas feridas, nossos pecados, né? E a gente, né, viver em paz, né? Ter a paz de Cristo por causa dele, da crucificação, da morte dele. E ele falou que naquela hora não podia ir. Ele falou com os judeus, falou com os discípulos, aí falando para nós. Ali era a instrução dele, né?
Igual eu falei, as últimas instruções, já começando já a dar as instruções que ia acontecer com ele lá na frente. Entendeu? Aí ele falando as coisas que nós temos que fazer, que nós sabemos, né? Quem é cristão de verdade sabe os mandamentos que tem que fazer. Porque quem faz essas coisas pode ser chamado de discípulo. Um irmão chama o outro de irmão por causa das coisas boas que sabe que tem que fazer, as coisas de cristão, né? Amar o próximo, amar Deus sobre em primeiro lugar. E as outras mais coisas, né? Aí poderei chamar de discípulo, de filho de Jesus Cristo. Somos irmãos em Cristo. Quem faz essas coisas, né? Que é de Deus, o mandamento de Deus. Aí ficou os discípulos perguntando, né, para Jesus, um deles igual Simão Pedro, deu para onde vou, não pode ir agora, seguimos depois e seguirá, perguntando que Jesus já tinha falado. Tem muita gente que não entende, ainda mais eles que estavam já há 3 anos, né, andando com Jesus Cristo, e aonde Jesus Cristo ia, eles iam junto, né, e estava confuso, dando o que queria de qualquer jeito com Jesus Cristo, né? Ir com ele, morrer com ele, ir junto. Isso que é amar, né, o Pai, isso que é amor, que os discípulos tinham amor, que nós temos que ter amor ao próximo. E eles aqui, os discípulos, amavam Jesus Cristo. Não igual muitas pessoas, né, amavam pelos milagres, não, mas pelo que ele era, que as pessoas viviam, né, os discípulos continuamente com eles. Outros até cresceram junto com Jesus Cristo. Igual Judas. Viu Jesus, né, ele crescendo, sabia como é que ele era antes. Tem muita gente que fala, né, das coisas, vê agora, né? Pensa que aquela pessoa já nasceu rica, aquela pessoa é assim, não conheceu o passado, né? A história da pessoa, como é que era antes, para ela poder chegar onde chegou, o que ela passou. E os discípulos, pelo menos ali tinham alguns que conhecia, sabia, outros que entraram depois, né? Mas os que entraram no início, os que cresceram, né? Que era irmão de Jesus Cristo, né? Viu Jesus Cristo desde de pequeno, crescendo, sabia como é que ele era. Que ele não era só aquele que fazia milagre, não, mas ele era o Messias, né? O enviado de Deus, escolhido de Deus para salvar a terra, para salvar nós. De tirar do mundo das trevas, da escravidão, que nós sejamos escravos, mas escravos de Cristo, não do mundo. Seja prisioneiro, igual Paulo foi, e não negou, né? Falou para todo mundo: eu sou prisioneiro de Cristo, estou crucificado com Cristo. É o que nós estamos, crucificados, vivemos para Cristo, né? Nós estamos aqui, né? Igual foi ontem no culto lá, teve de louvor, né? De coreografia, de dança, o tema lá era: meus talentos são para servir ao Senhor, nossos dons, nossos talentos estão para servir ao Senhor. Nós estamos aqui, o motivo é para adorar, falar de Deus, para aqueles que precisam, né? Aqueles que querem, né? Tem interesse em conhecer a palavra de Deus, que quer melhorar, quer ser uma pessoa sábia igual Salomão, uma pessoa inteligente, quer viver corretamente, né? E aqui vem falando. Aí Jesus respondeu, né? O Simão Pedro. Aí falou assim: por que não posso seguir-te até agora? Daqui era Pedro ainda falando: por ti darei minha vida. Olha, Pedro já estava disposto a dar a vida dele para Cristo. Você dá a vida para alguém? Porque dar a vida para tua esposa, para teu esposo, para teu filho, né? Para família, sangue, né? É fácil. Até que Jesus aqui estava como um pai, né? Chamava eles de filhinhos. Porque tratava como filho, né?
Igual a nós, Jesus nos trata como filho também. Pode ser até o nosso irmão mais velho, mas tem carinho de pai. E quantos irmãos aí também, né, trata o outro, cuida desde pequeno, tem um carinho, trata como fosse um filho. Pessoa que tem o mais velho, que tem mais idade do que o mais novo, né, ajudou o pai e a mãe a criar o pequeno. Tem filho que chama até a avó de mãe, entendeu? Chama o pai de irmão. Às vezes é causa da convivência, né? Família, vê as pessoas chamando, né? E pequenininho. Aí depois o grande que vai entender. Vai saber que o pai, o que tá chamando de irmão é o pai, o que tá chamando de mãe era a avó, e o que tá chamando de irmã era a tia, e vai indo. Porque a criança é inocente, pequena, não entende. Só vai entender mais pra frente. Até as pessoas grandes não entendem, né? Muitas coisas. Tem dificuldade de entender as coisas, igual os discípulos tinham dificuldade de entender. Por isso, muitas coisas aqui, Jesus, ele escrevia em parábola, para ficar melhor para as pessoas entender. Falava em forma de história, né? Para a pessoa entender melhor, porque muita gente ouve, escuta e não entende. Cabeça dura, é difícil, tem que ter muita paciência. A gente fala até paciência de Jó, né? Porque não é fácil. Tem uns que aprendem as coisas mais rápido, tem outros que têm mais dificuldade de entender. E para quem quer, a palavra de Deus não é difícil. Quem tem interesse mesmo, se torna ela fácil. Para quem não sabe é difícil, mas depois que você vai praticando, vai lendo, vai entendendo, vai ficando mais fácil. Com o tempo, com aprimoramento, igual na oração, tem gente que não sabe orar. Se ficar orando direto, treinando, orando todo dia, igual a palavra de Deus fala, que nós temos que orar sem cessar, né? Igual ler a Bíblia, entender, meditar na palavra dele de dia e de noite, igual a palavra do Senhor fala, vai ficar mais fácil. Mas nós temos que fazer as coisas com amor, aprimorar, ter vontade, fazer as coisas com alegria. Não só nisso que é para Deus, né, para Jesus, mas em tudo nós temos que fazer com amor, com alegria, porque isso agrada a Deus, agrada o coração de Deus. Aí Pedro queria dar a vida dele por Jesus Cristo, mas Jesus aqui ele vem respondendo depois. Tu darás a vida por mim? Perguntou, porque tem muita gente que fala, né? Chega na hora, não faz. Fala só na hora e depois chega na hora e não faz nada disso. Fica com medo e não faz. Aí ele falou que Jesus continuou. Na verdade, eu digo que não cantarás de galo enquanto não me negares 3 vezes. Mesmo Jesus, né, Pedro, né, falando para Jesus fazer isso, Jesus sabia que mais para frente ele ia negar 3 vezes, porque Jesus sabe de tudo, Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Antes de acontecer, ele já sabe o nosso pensamento, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, ele sabe de tudo. E ele sabia que Pedro, seu irmão Pedro, né, ele poderia morrer da vida dele. Porque tem muita gente que fala e faz mesmo. Não tem medo, não se esconde que Pedro poderia fazer isso. Mas Jesus sabia que não era a hora de acontecer aquilo. Que ele ia ter que, antes dele fazer isso, dele morrer, ele ia negar Jesus 3 vezes. Mesmo que ele podia ali mostrar que tinha um amor, né, muito grande por Jesus Cristo, que amava, né, ele em primeiro lugar, como nós temos que amar, né. Poderia ser verdade aquilo dali, mas sabia que não era a hora. Então tem muitas coisas que a gente não entende, que é na hora, e não é assim. Deus faz as coisas na hora que Ele quer, não é na hora que nós queremos. Ele age da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. E nós temos que... não podemos reclamar, murmurar. Nós temos que ficar em silêncio. É o momento de esperar Deus fazer. O que Ele for fazer vai ser... é melhor do que qualquer coisa aí que nós esperamos aí pelo homem, entendeu? Que o diabo pode dar, porque ele tenta dar as coisas, né, para nos bambear, mas nós temos que
Negar as coisas do diabo. E agarrar de Deus, que a de Deus é eterno, o do diabo é momentâneo. Tá? Não vale a pena. Tá? Se nós estamos com Cristo, tem que ser com Ele até o final, fiel a Ele. E foi o que os discípulos fizeram, né? E continua aqui. Aí aqui vem no 14. Capítulo já 14. Primeiro aqui, versículo. Não se turbe o vosso coração. Creis em Deus e também em mim. Falando, né, para os discípulos, mas serve para o judeu também. Tá? Que Deus tentou convencer os judeus que ele era o Messias, né? O Jesus. Que Deus tinha falado que ia vir na terra. Por eles, porque na realidade Jesus ia vir para os judeus. Mas Jesus fala, o que eu vim para eles, mas eles me negaram, aí eu vim para os outros. Que era para vir primeiramente para eles. Deus falou que ia vir para os judeus. Mas ele não. Jesus veio depois por todos nós. Morreu na cruz, foi por todos nós. Até aquele que não conhece a palavra de Deus, aquele que não é cristão, Deus morreu por ele. Ama aquela alma, ama aquela pessoa também. O Deus Filho, né? Os judeus até hoje não acreditam. Acha que ainda está vindo ainda. Jesus vai voltar de novo, vai vir de novo para a terra, para arrebatar a sua igreja, no dia do arrebatamento, né? E os judeus vão continuar ainda achando que não é ele, ou então vai achar que é a primeira vinda. E não, vai ser a segunda vinda dele. Porque Jesus veio, falou com eles, ensinou para eles o que eles tinham que fazer. Só que eles não enxergaram. Tem gente que não enxerga, não entende, não acredita, né? Entendeu? E os judeus até hoje não acreditam. Está adorando só o Deus Pai. Só acredita no Deus Pai. O Deus do Velho Testamento, não do Novo Testamento. O Deus que falava de longe. Não o Deus que anda lado a lado com o homem, que veio em forma de homem. Entendeu? Jesus, para muitas pessoas lá em Judá, ele era o rei de Judá, né? Jesus não veio para ser o rei, para subir, sentar aqui e ficar comandando os outros, não. Jesus veio numa missão e ele cumpriu. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Essa é a nossa missão, evangelizar, ganhar alma para Cristo, servir para Cristo. A gente não está aqui para sem se for outra coisa, sem ser isso. Entendeu? Ele falou para não ficar nervoso. Entendeu? E ele falou, Jesus, aí no versículo 2 ele falou, na casa do meu pai há muitas moradas para nós, que ele ia preparar e nos levar para lá. Olha que coisa linda, maravilhosa. Lá no céu, lá na Nova Jerusalém, ele falou que ia ir lá, subir, né? Depois que fosse acontecer aquilo dali tudo, a crucificação, né, ele ir subindo devagarzinho, continuando dando as instruções, porque aqui, antes dele, quando ele ressuscitou, ele continuou dando as instruções, e subindo e ensinando ainda para os discípulos, para aquele povo que andava com ele, o que tinha que fazer depois que ele estivesse lá em cima. Não era para parar por aí. Era para a gente continuar na nossa missão. Continuar a fazer o que nós fazemos. Porque agora Jesus não ia estar lado a lado. Agora é o Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida, do nosso coração. Ia ser diferente. Ele ia estar do mesmo jeito dentro da gente. Ele ia ir, mas ia deixar o Consolador dele com a gente. Ele não deixa nós órfãos. Falou que não ia deixar a gente órfão. Isso ele subindo, ensinando, falando. E se nós formos ler a Bíblia, Jesus ele nos ensina até hoje que nós temos que fazer, porque a Bíblia é o nosso guia, é o nosso viver. Ele não parou
Tanto que tem, ele, próprio Jesus fala, meu pai, eu trabalhei, meu pai trabalha até hoje. E Jesus também continua trabalhando. O Deus Filho, o Deus Pai não param. Não adianta se é sábado, se é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não importa o dia. Todo dia a gente tem que adorar o Senhor e todo dia Deus nos abençoa. Mesmo que não for materialmente, mas ele já te livrando de algum assalto, algum perigo, já é uma bênção. Você já está acordado, né? Igual lá no Salmo 3, capítulo 3, versículo 4, né, vem falando que se Deus, a gente deita e acorda porque o Senhor nos sustentou. Né? Graças ao Senhor Jesus Cristo, nosso fôlego de vida é graças a Deus. Nós temos que agradecer a Deus o que Ele faz, porque Ele é maravilhoso, grandioso. E Ele aqui no versículo 4 vem falando: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhecei o caminho. Que nós que somos cristãos sabemos o caminho que nós temos que fazer para poder chegar a Jesus Cristo. E aonde Ele está. Nós sabemos. E Tomé vem falando para Jesus que não saber para onde vai, mas como podeis saber o caminho, que não sabia para onde Jesus ia, mas como era o caminho para poder ir. E Jesus disse: eu sou o caminho, que era Ele, é a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Para chegar a Deus tem que passar por Jesus. Tem muita gente que já quer ir diretamente para Deus. Fez as coisas de Jesus, fez as coisas do Novo Testamento, que muita gente fala muito do Velho. E tudo é um completo, é um conjunto. Os dois temos que levar como guia da nossa vida. Para chegar a Deus, tem que passar pelo Filho, para chegar no Pai. Então, se fizer as coisas do Filho, consequentemente, vai chegar ao Pai. Vai ter um encontro com Deus, vai ver Deus face a face. Vai ver Jesus, vai ver Deus. Mas tem que fazer as coisas conforme um cristão tem que fazer aqui na terra, para poder ir lá no céu. Porque se não estiver fazendo coisa que não agrada aqui, não vai chegar lá. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que é batido aqui na terra, tudo que a gente faz aqui na terra é batido lá no céu. Deus, ele anota tudinho lá no caderno e vê o que nós fazemos. Quando chegar o grande dia, ele vai falar: o Wendel evangelizou, você fez isso, ó. Vai merecer e vai estar lá. Agora, você deixou de pregar o evangelho para aquela pessoa. Você podia fazer algo de bom para aquela pessoa e não fez como cristão. Você fez algo errado, algo ruim. Vai chegar na hora por causa de... é um pecadinho, é coisa de leve. Deus, é coisa pequena. Jesus, eu não consigo ficar sem fazer. Se você viver no Espírito mesmo, você não faz as coisas erradas. Mas se você não tiver no Espírito, não viver em espírito, andar em espírito, vai acabar fazendo as coisas erradas. Ela vai falar que é a carne, que é o diabo, não é você próprio. A culpa é tua. Se você viver em espírito, você só vai fazer coisas de Deus. Pensar em coisas de Deus, coisas do alto, em espírito, você não vai pecar. Vai fugir do pecado. Vai fugir da aparência do mal. Mas se você não olhar para Cristo, não pegar Jesus como exemplo, você vai se perder, igual muita gente se perde aí. Não por falta de conhecimento, mas por falta de entendimento, sabedoria. Porque tem muita gente que sabe da palavra e está no mundo. Uns 7 capirotos rodeando na pessoa. E saber, todo mundo nós sabemos. Mas o negócio é fazer. Que é o mais difícil, né? Muita gente não consegue, mas a gente tem que... Nós sabemos o caminho, tem conhecimento, nós temos que seguir até o final. E aqui vem falando Jesus: se você me conhecesse a mim, também conhecereis o meu Pai. Se conhece Jesus, conhece Deus, porque eles são a trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, é 3 em 1. Igual nós não somos 3 em 1. Corpo, alma e espírito é Jesus Cristo. É uma trindade que nós somos e que Jesus é. E Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta mostrar a Deus.
Isso daí nem os profetas chegou a conhecer Deus. Como os discípulos vai conhecer? Quem pode conhecer é quem foi arrebatado e voltou, igual o apóstolo Paulo, igual João. Igual João aqui no Apocalipse, o próprio João, né? Ele preso, né? Ele foi arrebatado, foi no céu e voltou. Mas ele próprio não falou como é que é a formosura de Deus, como Deus é, como é que a gente vai saber. Mas nós sabemos que ele é lindo, ele é formoso, é maravilhoso, é belo, é cheiroso, tem um perfume suave, o fardo dele é leve. Nós sabemos de tudo. João acha que o cabelo dele é branco, mas Jesus não envelhece, Deus não envelhece, ele é o mesmo, tanto que a palavra em Hebreus 13, 8 fala, capítulo 13, versículo 8, que ele é o mesmo hoje, o mesmo ontem, o mesmo amanhã e sempre. Ele não envelhece, nós envelhecemos aqui em forma de homem, mas o Espírito não envelhece, ele é o mesmo. Deus, ele é o mesmo, ele não muda. Entendeu? E ele aqui foi Jesus aqui falando com os discípulos, estou há tanto tempo, lá no versículo 9 do capítulo 14, e tu não me conhece, Filipe? Quem me vê assim, vê o meu Pai, quem vê Jesus vê como o Pai, como Deus. Aí, Filipe, tu me mostra o Pai? Aí Jesus me falou, tu crês que eu sou o teu Pai? E que o Pai está em mim? Aí ficou pensando, é uma pergunta que Jesus fez para Filipe, né? E faz para nós. Você acredita que Jesus é o Pai? Tu crê, acredita? Igual os judeus não acreditam, mas você acredita? Aí essas palavras que eu vos digo, não as digo a mim mesmo, ao Pai que está em mim, que faz a obra. Porque quem faz as coisas é o Deus. O Filho só é usado para fazer as coisas de Deus, igual nós somos só instrumentos de Deus aqui na Terra, para fazer as coisas de Deus aqui. Jesus, Deus deu a ordem para Jesus como veio em forma humana, ele fazia as coisas. E nós fazemos as coisas, né? Deus só nos dá as coisas. Jesus, se Deus deixar. As coisas só acontecem nas nossas vidas se Deus deixar. Tá igual quando o diabo tocou em Jó, só tocou porque Deus deixou. Ele só faz alguma coisa se tiver ordem, que até o diabo ele obedece a Jesus Cristo, obedece a Deus. Entendeu? E aqui, eles vão, crer em mim, também farás a obra que eu faço, a fazer as coisas que Jesus fez. Fará maior do que estás, porque vou para o Pai. E, igual eu falei, se despedindo, falando as coisas com o discípulo, que o discípulo tinha que fazer. E a gente fazendo essas coisas, tudo que nós fazemos, Deus vai nos abençoar. Aqui, ó, no versículo o 15, vem, vão, se me amaste, guardarás o meu mandamento. Quem ama, guarda o mandamento dele, faz as coisas de Deus. E aqui no versículo 17, vem falando, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. O mundo, as pessoas de fora, que não conhecem Deus. Que habita em vós estará em vós, que é o Deus, que ele está em vós e habita dentro do nosso coração. É igual muita gente fala, igreja, igreja. Na verdade, a igreja somos nós. Nós só vamos no templo, na casa do Senhor Jesus Cristo, para ficar em comunhão com Deus e com os irmãos, viver unido. Porque Jesus fala que nós temos que viver em unidade, não em quantidade, mas em unidade, unidos, irmãos unidos. Tá? Aí fala que quando chegar aquele grande dia, nós vamos conhecer, né? Que o Pai, né? E o que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Entendeu? E aqui vem, bom, se alguém guardar a minha palavra, meu Pai amareis, fareis morada nele. Quem faz as coisas boas, Deus faz morada dentro da gente.
Nós temos que dar a ideia a que Deus fala para nós. Nós temos que fazer as coisas certas, tá? Então, se você pedir alguma coisa em nome dele, você sendo fiel a ele, fazendo as coisas que ele falou que é para fazer, vai acontecer. Se pedires alguma coisa em meu nome, Jesus Cristo falando, para os discípulos que ia ficar aí na terra, depois que Jesus fosse partir e ir para a glória, né? E lá em Salmo, lá vem falando, né? Salmo 24, né? A entrada, abre as portas que está entrando o Rei da Glória. Quando Jesus estava indo lá para o céu. Ele falando para nós que nós que continuamos aqui, que ele está dentro de nós, e se nós fazermos as coisas conforme ele falou, e ele fala para nós fazermos, se nós formos obedientes, ele vai nos dar tudo que nós precisamos. É só fazer as coisas que ele pede. Tá? Você sendo fiel a ele, vai ser fiel a você. Tá? Porque se Deus prometeu alguma coisa na tua vida, ele vai cumprir. Tá? Ele não é de falar qualquer coisa. Tudo que ele fala vai se cumprir. E tudo que ele falou para os discípulos, ensinou, se cumpriu e vai se cumprir nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Fique com essa mensagem, esse ensinamento. E se assim Deus permitir, semana que vem tem mais. Tá?